Autêntica FM. Favela Autêntica FM. Favela Autêntica FM. Sintonize aí 106,7. Favela Autêntica FM. Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E o cessar-fogo entre o eixo imperialista Israel, Estados Unidos e o Irã parece ter chegado a um precoce fim nesta segunda-feira. As Forças Armadas iranianas afirmaram que sua força naval impediu a entrada de navios de guerra americanos no Estreito de Hormuz, com um aviso firme e imediato, segundo a agência de notícias Tasnim. A agência Fars informou que 2 mísseis atingiram um navio da Marinha dos Estados Unidos perto da ilha de Jask, depois da embarcação ignorar os avisos de parar. De acordo com a agência, a fragata americana não conseguiu prosseguir sua rota devido aos impactos e foi forçada a recuar e fugir da área. Do outro lado, a Marinha estadunidense afirmou não ter nenhum navio avariado ou abatido. O ditador Donald Trump afirmou em suas redes sociais que vai criar o Projeto Liberdade para escoltar navios que queiram cruzar o Estreito de Hormuz. Trump prometeu combater com firmeza qualquer interferência na escolta aos navios, que ele chamou de gesto humanitário. A operação, que já foi abortada, pretendia retirar mais de 700 embarcações, incluindo 120 petroleiros carregados que estão presos no Estreito de Hormuz. Na madrugada de domingo para segunda, o exército do Irã alertou os Estados Unidos que atacará as forças estadunidenses se a missão se aproximar ou entrar na rota naval. A publicação de Trump vem após o Irã ter afirmado que recebeu uma resposta dos Estados Unidos à sua mais recente proposta de negociações de paz. A mídia estatal iraniana informou que Washington enviou a resposta por meio do Paquistão e que o conteúdo está sendo analisado. E o Congresso inimigo do povo agora mostrou que também é o maior amigo dos criminosos. Em votação para derrubar o veto da presidência ao PL da dosimetria, 318 deputados e 49 senadores votaram a favor da derrubada do veto. Uma completa falta de vergonha na cara. Vamos lembrar, a dosimetria é aquele projeto criado para reduzir a pena dos envolvidos e condenados pela tentativa de golpe de Estado para restringir direitos democráticos. O objetivo é criar uma legislação para liberar os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Mas o projeto estende a ideia de redução de penas também para outros crimes, inclusive crimes violentos. Ainda existe uma discussão em torno do tema, pois o veto presidencial foi sobre o projeto como um todo. E o Congresso desmembrou o veto, derrubando o veto apenas para aprovar a anistia para crimes de abolição do Estado de Direito e de golpe de Estado. Esse desmembramento, teoricamente, não poderia acontecer. O STF ainda não se manifestou sobre o assunto e, de acordo com veículos tradicionais de mídia, o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa desastrosa votação em relação à dosimetria mostra, mais uma vez, que a política que privilegia os acordos com Centrão e companhia não nos leva a nada. Não há saída, se não apostarmos na mobilização popular. Os sindicatos e movimentos populares não podem atuar a reboque do governo. Independência é fundamental. E o povo tomou as ruas no dia 1º de maio para protestar pelo fim da escala 6x1 e também contra a PL da dosimetria. Em Belo Horizonte, o ato aglutinou algumas milhares de pessoas, que se concentraram na Praça Raul Soares. O ato finalizou na Praça 7 e um grupo estendeu até o Samba do Trabalhador no viaduto Santa Teresa. Em BH, como sempre, o ato, além da forte reivindicação pelo fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho sem redução de salário e fim da dosimetria, também foi reivindicado o fim do arcabouço fiscal, que é aquele limite, aquela lei que limita os investimentos nas áreas sociais.
derrubar o arcabouço fiscal é fundamental para avançar nas necessidades da nossa classe, como a revogação da reforma trabalhista e da Previdência. E sobre a redução da jornada de trabalho, é importante lembrar que a reivindicação é de, no mínimo, 36 horas. Outra marca do ato foi o internacionalismo. O que é isso? O mundo é globalizado e, por isso, a solidariedade aos povos que estão sendo atacados é muito importante. No Por Dentro da Questão, nós vamos aprofundar este debate. Solidariedade aos povos que estão sendo atacados e é importante lutar contra a criminalização de quem condena o extermínio do povo palestino, como é o caso de Tiago Ávila, que está preso no Estado de Israel por organizar uma flotilha de solidariedade, e também José Maria de Almeida, presidente do PSTU, condenado por fazer uma fala em defesa da Palestina. Em São Paulo, o inimigo da educação Tarcísio impediu a manifestação na Avenida Paulista para fazer um ato de apoio ao Bolsonaro com apenas 95 pessoas. Os atos organizados pelos sindicatos e movimentos sociais aconteceram na Praça Roosevelt e na Liberdade com centenas de trabalhadores. A tramitação do PL pelo fim da escala 6x1 avança no Congresso. Hugo Mota convocou sessões para acelerar a votação. O relator já foi definido, é o deputado Léo Prates. A PEC 148 de 2015, que propõe a redução para 36 horas, também avançou sem grandes resistências, fruto até agora da mobilização popular. E um dia após os cortes no número de técnicos de enfermagem em ambulâncias do SAMU feitos pelo governo municipal, os reflexos já começam a aparecer. Na madrugada de sábado, uma ocorrência mobilizou 3 ambulâncias. Com os cortes dos contratos dos técnicos realizados pela Prefeitura, as unidades básicas do SAMU estão funcionando com apenas um auxiliar, o que dificulta enormemente o atendimento de emergência. O prefeito de BH alega que no Brasil inteiro essa medida já é regra. Mas segundo Érica Santos, conselheira de saúde que nos concedeu uma entrevista na semana passada, Contagem, Betim e Ibirité, assim como outras cidades da região metropolitana, continuam com 2 técnicos por ambulância. Outro argumento da Prefeitura para realizar esse desmonte é que esses técnicos eram mantidos por uma verba emergencial criada durante a pandemia da Covid e que foi suspensa. Mas antes da pandemia, as ambulâncias do SAMU já utilizavam 2 técnicos por veículo. Vale lembrar que em outras capitais que não têm 2 atendentes no mesmo carro, tem um atendimento de moto para que o socorro chegue mais rápido ao local. Ou seja, quando o SAMU chega, já tem um socorrista no local. Esse caso evidencia na prática que equipes reduzidas nas ambulâncias ameaçam a vida das pessoas. O SAMU é um serviço essencial e atende ao conjunto da população. E como eu falei, na semana passada nós ouvimos a Érica Santos, conselheira de saúde, e agora nós vamos ouvir a Aline, que é diretora do Sindibel. Ela vai falar sobre o Orçamento Municipal da Saúde. Agora, no Giro de Notícias, vamos conversar com a Aline, que é diretora do Sindibel, trabalhadora da saúde municipal de Belo Horizonte, para tratar um pouco sobre essa questão da saúde de Belo Horizonte e dessa questão com relação aos recursos financeiros da saúde. Aline, na semana passada, conversamos um pouco com a Érica sobre a crise no SAMU, mas parece que é parte de algo mais amplo de uma política de cortes da gestão Damião. Fala pra gente o que a Prefeitura está apontando como cortes na saúde. Há um suposto déficit na saúde de Belo Horizonte de cerca de 300 milhões de reais, em que o próprio prefeito anunciou na mídia que demitiria o secretário Danilo para trazer o secretário Miguel, lá do Espírito Santo, que é formado em economia, para reduzir gastos na saúde. Não está havendo transparência por parte da prefeitura ao dizer como que será essa redução de gastos. A não renovação dos contratos temporários do SAMU nos pegou de surpresa, pois isso não foi discutido com os trabalhadores, não foi discutido com o controle social. Foi uma decisão que foi tomada para corte de gastos. Que áreas irá atingir diretamente e quais as consequências para o atendimento? Hoje há na prefeitura muitos contratos temporários que já têm longa data que solicitamos enquanto sindicato redimensionamento das equipes, porque sabemos que há desfalque nas equipes, que a quantidade de profissionais hoje nas UPAs, nos centros de saúde, não é suficiente para atender
toda a demanda e acaba que existe sobrecarga de trabalho dos trabalhadores, a população acaba ficando insatisfeita. Então, sabemos que há contratos. Estamos em momento emergencial decretado pelo próprio prefeito, em que ele pode, inclusive, contratar. Então, a preocupação é grande porque não sabemos quando e onde serão os próximos cortes. A questão do SAMU e do transporte sanitário é só a ponta do iceberg. Qual o processo de mobilização da categoria para responder a isso? Nesse sentido, o Sindibel solicitou ao Conselho Municipal de Saúde que convocasse uma plenária ampliada de trabalhadores, usuários, em caráter de emergência, para poder fazer a discussão desses cortes. Que dívida é essa? Por que o município está com 300 milhões de dívida na saúde? Quais são as medidas possíveis a serem tomadas em que não haja corte de profissional? Porque nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos certeza de que diminuir o número de profissionais traz impacto diretamente na qualidade da assistência. Menos pessoas para atender, vai demorar mais tempo das pessoas aguardando atendimento, a sobrecarga vai ser maior e, com certeza, o maior prejudicado é o usuário do SUS. O Conselho Municipal de Saúde já convocou uma plenária ampliada, extraordinária, para o dia 6 de maio, às 9 horas, no auditório do Conselho Municipal de Saúde. Foram convidadas diversas autoridades, inclusive o secretário municipal de saúde e o prefeito Álvaro Damião, para prestar esclarecimentos para os trabalhadores, para os usuários, para a sociedade civil, o motivo dessa dívida e o motivo desses cortes, que até o presente momento não foi apresentado para os trabalhadores e para os usuários do SUS, que são, inclusive, os maiores interessados nesse assunto. Aproveitamos, então, a oportunidade para convidar a população a estar presente nessa plenária no dia 6 de maio, às 9 horas, no auditório do Conselho Municipal de Saúde, para debater sobre esse importante assunto que impacta diretamente a qualidade de vida dos usuários do SUS, a saúde do SUS BH. Voz da Comunidade. Então, gente, o Voz da Comunidade de hoje vai tratar mais uma vez sobre a nossa greve. E a nossa greve, ela tem muitos fatores, muitas razões. Agora, nós vamos ouvir a professora Laura, que vai falar da educação infantil, a professora Leila vai falar sobre a questão do EE, e a Raquel, que é diretora do sindicato e é terceirizada, Apoio Educando, vai falar da situação dos apoios educandos. Também iremos ouvir a Thalita, que vai trazer outras questões. Na sequência, a gente vai entender melhor o que está rolando nessa greve. Eu trabalho na educação infantil há mais de 20 anos na rede municipal de ensino. E o que eu tenho percebido é que está havendo quase um desmantelamento daquilo que nós compreendíamos enquanto educação infantil. As situações têm se agravado no que tange o desejo de continuar enquanto professor, o temor de que o que nós compreendemos enquanto realidade de trabalho, enquanto proposta pedagógica, isso está se esvaindo porque estão sendo apresentadas propostas na escola em que os educadores, os professores que estão em ação, eles já não se sentem com autonomia bastante para gerenciar, para poder implementar o seu trabalho. Há um excesso de preenchimento de planilhas que roubam o nosso tempo e nos impedem de fazer o trabalho criativo que sempre fizemos. Hoje existe uma necessidade, não nossa, não das crianças, de se alfabetizar as crianças na educação infantil. E nós acreditamos que a educação infantil é um tempo próprio, em que as crianças devam viver suas infâncias, tanto no que tange a criatividade, a arte, a linguagem oral, o pensamento crítico, o pensamento imaginativo, e que isso deve se dar no nosso processo enquanto cuidamos, enquanto educamos, enquanto instruímos. Então, acredito que o que está acontecendo não é em benefício das crianças, é em benefício de uma estrutura social que a gente ainda não conseguiu compreender qual é. Meu nome é Leila, trabalho na Regional Oeste, estou na rede de educação há quase 10 anos.
e trabalho na sala de recursos do AEI. E lá eu estou desde 2022. Desde então, muitas mudanças foram acontecendo, mudanças difíceis de aceitar, outras menos, mas ultimamente temos uma sobrecarga de trabalho muito grande. A priorização do atendimento do aluno com deficiência não está ocorrendo, é o que menos temos feito, é preenchimento de planilhas, é atendimento com as OSCs. Então, todo o nosso trabalho, tudo que a gente estudou, tudo que a gente se preparou para fazer, de fato não está ocorrendo atualmente, porque são tantas demandas burocráticas que o nosso trabalho em si, ele está ficando muito desgastante e principalmente o aluno com deficiência que nos colocou naquele lugar não está sendo prioritário, não está sendo atendido da forma que deveria. Oi, gente, a gente está aqui hoje no final da Assembleia dos Professores que estão em greve, estão em mobilização contra o apagão na educação, apagão esse que os trabalhadores terceirizados sentem na pele, porque agora saiu o contra-cheque desses trabalhadores com corte do ponto dos trabalhadores, são trabalhadores da cantina, da faxina, do apoio ao educando que estão com corte da MGS, que estavam em greve durante o período de fevereiro e março e tiveram vários dias de corte aí, 9 dias mais precisamente de corte. A gente está fazendo uma campanha de solidariedade a todos esses trabalhadores, porque são trabalhadores hipossuficientes. A MGS, a Secretaria de Educação, não tem noção do que isso faz diferença na vida desses trabalhadores, que é a alimentação diária desses trabalhadores, a condição de vida desses trabalhadores, que ganham muito pouco, que recebem um salário mínimo ou menos no líquido. Então é muito importante a gente se mobilizar para doar para esses trabalhadores. A campanha de mobilização, entre nas redes do sindicato, faça sua doação, colabore com essas pessoas que estão em segurança alimentar por causa dos cortes da Prefeitura de Belo Horizonte e da MGS. Então chamo a todos nesse grito de socorro, trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que estão passando por dificuldade nesse momento. É muito importante nos unirmos em apoio aos professores também e os professores também em apoio a esses trabalhadores que tiveram corte. Estamos juntos, lutando juntos pela educação de qualidade, pública. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Nós estamos hoje com a professora Mônica Coelho. Ela é professora e também faz parte do movimento Brasil Laico. Eu queria começar, professora, te perguntando, você está a par aí da situação de Belo Horizonte, que nós estamos vendo aí a prefeitura fazer um contrato com OSCs confessionais para que elas possam realizar o atendimento educacional especializado na nossa rede. Não só o apoio ao educando, que são aqueles profissionais que ficam em sala com os alunos para auxiliar o professor, para caso o aluno precise sair de sala, para garantir ali que ele permaneça atento, auxiliá-los à organização pessoal, mas também a proposta da prefeitura é que de fato essas OSCs gerenciem o ensino, a educação aqui especializada aqui em Belo Horizonte. Nós, na rede municipal, nós temos garantido pela lei orgânica que a única entrada para professores na nossa rede é através de concurso público, que garante professores formados e altamente qualificados. Para participar do AEE, esses professores obrigatoriamente têm que ter pós-graduação na área da inclusão, e a gente tem um serviço que é referência, mas a prefeitura está querendo tirar desses profissionais formados, concursados, o poder de educação e transferi-los para essas organizações, essas OSCs, que são organizações que geralmente estão ligadas a creches parceiras com muito menor tempo de atuação do que a nossa rede, muito menos experiência, sem concurso público, sem passar pelo crivo público, e dessa forma a gente está sucateando a educação na nossa cidade. Bom dia a todos, agradecemos muito por vocês do sindicato terem entrado em contato conosco, do Movimento Brasil Laico, com o intuito de compartilhar informações e preocupações que são de interesse de todos, aqueles que defendem a educação pública e laica, assim como o nosso país, conforme está escrito no artigo 19 da Constituição de 1988. Bem, eu atuo no magistério já há 30 anos, estou na rede pública, tanto no estado quanto no município do Rio de Janeiro, há 23. E também tenho declarado a minha preocupação e insatisfação com certos movimentos que acontecem há décadas, mas de uns 20 anos para cá, um pouco mais forte.
e menos velado. Olha, eu vou falar como eu falo na vida real, sem rodeios. A gente está discutindo educação pública como se fosse detalhe técnico e não é. É disputa de projeto de sociedade. Hoje, o que está acontecendo? As OSCs estão entrando cada vez mais dentro das escolas e não só para somar, em muitos casos, para ocupar espaço, que é obrigação do Estado. E aí vem o ponto que pouca gente quer encarar. O professor da rede pública faz concurso, como você bem lembrou. Estuda, se prepara, passa por um processo rigoroso, entra numa carreira. Isso não é frescura, isso é garantia de qualidade, de continuidade, de compromisso com o público, responsabilidade. Aí, de repente, entra alguém pela OSC, sem esse mesmo processo, e começa a atuar dentro da escola. Percebe o atalho? E não é sobre desqualificar ninguém, não. É sobre entender o que esse modelo está fazendo com a educação pública. Porque quando o Estado começa a terceirizar o que é essencial, ele não está só dividindo tarefa, ele está abrindo mão da tal responsabilidade. E isso tem consequência. Agora, quando a gente fala de OSC confessional, aí o debate fica mais sério ainda. Porque a escola pública é laica, não é contra a religião, e é justamente o contrário. É para garantir que todas possam existir sem que uma se imponha sobre a outra. Só que o problema não é o explícito, é o sutil, é o valor que entra de leve, é o tema que deixa de ser abordado, é a forma como certas questões são conduzidas. E quando a gente está falando de criança e jovem, isso pesa. Outra coisa que precisa ser dita, transparência. Quem são esses profissionais? Como foram escolhidos? Quais são os critérios? Porque no fim das contas a escola recebe, mas nem sempre participa da decisão. E aí a gente precisa fazer a pergunta que organiza tudo. Isso é parceria ou já virou substituição? Porque parceria soma, mas substituição desmonta. Desmonta a carreira, desmonta a política pública, desmonta a ideia de que a educação é dever do Estado. E eu não estou dizendo que o OSC não tem papel, tem. E muitas fazem trabalho sério, principalmente onde o Estado falha. Mas tem limite. A OSC, não pode ocupar o lugar do professor concursado, não pode redefinir o que é função da escola pública e não pode transformar a educação num território de influência. Se a gente não encarar isso agora com clareza, daqui a pouco vira normal. E quando virar normal, a gente já perdeu. Porque educação pública não é favor, não é projeto, não é experimento. Educação pública é direito. E direito não se terceiriza. A gente convidou você aqui hoje porque a gente está muito preocupada com as denúncias que têm surgido com relação às formações que essas OSCs já iniciaram com os auxiliares de apoio educando. São formações que muitas vezes estão ocorrendo em espaços religiosos, em templos religiosos, em igrejas. Formações que muitas vezes estão sendo ministradas por pastores, não são profissionais da educação, não são neuropedagogos, são pessoas, líderes religiosos, pastores que estão tentando levar esse discurso religioso para dentro das salas de aula, o que tem nos preocupado imensamente, uma vez que a nossa Constituição prevê o ensino laico, a educação pública laica, e a gente vê tantos ataques, tantos episódios de violência religiosa, de racismo religioso, e nos preocupa muito essa tentativa de entrar com esses discursos dentro das escolas. Eu queria que você comentasse isso também. Então, isso que você está falando é muito sério. E tem uma linha que a gente não pode atravessar de jeito nenhum. A escola pública é laica. E isso não é detalhe, não é burocracia, não é implicância. É garantia de convivência. E é a base da democracia. Porque a escola pública é um dos poucos espaços onde todo mundo se encontra. Diferentes crenças, diferentes histórias, diferentes visões de mundo. Quando esse espaço deixa de ser neutro do ponto de vista religioso, ele deixa de garantir igualdade. E quando não há igualdade, a própria democracia começa a enfraquecer. Porque democracia não é só voto. Democracia é garantir que ninguém seja constrangido, silenciado ou colocado à margem dentro de espaço público. E quando a gente permite, mesmo que de forma sutil, a entrada de orientação religiosa dentro da escola, a gente abre espaço para duas coisas muito perigosas: o proselitismo e o racismo religioso. E a gente sabe como isso acontece no Brasil. Não é igual para todo mundo. Algumas religiões são historicamente respeitadas. Outras, principalmente as de matriz africana, são constantemente silenciadas, demonizadas ou invisibilizadas. Então, quando a escola pública, mesmo sem intenção, permite esse tipo de influência, ela pode reforçar, sim, desigualdades que já existem fora dela. E isso não é só um problema educacional, é um problema democrático.
porque uma educação que não garante pluralidade forma cidadãos com menos acesso ao pensamento crítico, menos liberdade e menos capacidade de conviver com a diferença. E democracia precisa exatamente do contrário. Então a gente precisa ser muito firme. Não é sobre ser contra a religião, é sobre não permitir que nenhuma religião se imponha dentro de um espaço que é de todos. A escola pública precisa ser território de respeito, de diversidade e de pensamento crítico. Não pode ser espaço de disputa religiosa, nem direta, nem disfarçada. Porque quando isso acontece, quem mais perde são os estudantes, principalmente aqueles que já vivem algum tipo de exclusão. Garantir a laicidade também é proteger a democracia. E combater o racismo religioso faz parte disso. E é essa uma responsabilidade coletiva de todos nós, do Estado, da gestão escolar e de qualquer organização que atue dentro desses espaços. Nós sabemos que, infelizmente, né, esse é um processo maior, não é algo que acontece só aqui em Belo Horizonte. Queria que você comentasse um pouco sobre essa movimentação, também como um projeto de reduzir, né, essa distância que a gente coloca na nossa Constituição como forma de garantia da democracia, né, essa separação entre o que seria o Estado, o que seria a religião. Como que tem sido esse movimento contra isso no Brasil? Vou falar como eu sempre falo, né? Direto e com responsabilidade. Existem sim casos em diferentes lugares, não é uma realidade isolada. E quando a gente começa a ver esse tipo de situação se repetindo, isso deixa de ser coincidência e vira um padrão que precisa ser olhado com atenção. E o que me interessa é olhar para o efeito concreto dentro da educação pública. Hoje o que a gente vê? A presença crescente de OSCs dentro das escolas, profissionais atuando sem os mesmos critérios da rede pública. Em alguns casos, uma aproximação delicada entre prática educativa e orientação religiosa. E aí eu falo como professora. A escola pública não pode virar espaço de influência de nenhum tipo. Nem religiosa, nem partidária, nem econômica. Porque ali é onde a gente forma o cidadão. E formar cidadão exige pluralidade, exige diversidade, exige liberdade de pensamento. Quando essa linha começa a ficar borrada, o impacto é real. Algumas visões passam a ter mais espaço, outras começam a ser silenciadas. E no Brasil, a gente sabe quem costuma ir para a margem. E eu falo disso também a partir do que eu vivi. Eu fui questionada em 2018, atravessada e sim perseguida no meu espaço profissional por ser ateia. Então, quando eu falo de laicidade, não é teoria, é vivência. Porque quando a escola pública deixa de ser, na prática, um espaço laico, alguém vai parar na margem. No meu caso, foi por não ter religião. Um dos casos, né? Foi também por não ter religião. Em outros, são as religiões de matriz africana, em outros, qualquer pessoa que não se encaixe numa visão dominante, que foi também o meu caso. E isso não é detalhe, isso é democracia. Porque democracia não é só voto, é garantir que ninguém seja constrangido, silenciado ou excluído dentro de um espaço público. E a laicidade é o que sustenta isso dentro da educação. Então, qual é o nosso papel? Informar, orientar, fiscalizar, se indignar, não normalizar o que está acontecendo. É observar, questionar, exigir transparência, acompanhar de perto e, quando necessário, denunciar. Porque o limite precisa ser muito claro. Parceria não pode virar substituição. Formação pedagógica não pode ser confundida com orientação religiosa. E a escola pública não pode deixar de ser um espaço de todos. No fim, é simples, mas é sério. Educação pública é direito, laicidade é garantia e democracia se constrói no cotidiano, inclusive dentro da sala de aula. Se a gente não protege isso, a gente começa a aceitar pouco a pouco que algumas pessoas pertençam menos do que outras. E aí, quando a gente percebe, já tem gente demais na margem. E a gente sabe que na educação tem mais uma questão, né, que é a própria questão financeira. A educação ela tem uma verba própria, garantida pela Constituição. Tanto o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, eles têm que destinar um valor já fixado, né, uma porcentagem já fixada para a educação. E a gente sabe que também existe um interesse de setores privados, muitas vezes religiosos também, de se apoderar desse dinheiro, sem pensar tanto na questão da educação mesmo, da formação humana e da importância da gente oferecer educação pública
gratuita de qualidade no nosso país. Exatamente. A gente não pode analisar isso de forma isolada, como se fosse um problema pontual dentro da escola. Existe um contexto maior. Hoje o que está em disputa também é o orçamento da educação, né? E isso não é de agora. Há décadas a educação pública sofre ataques, desvios de prioridade, cortes, rearranjos que vão pouco a pouco fragilizando o que deveria ser um direito sólido. Não é à toa autores como Moacir Góes e Luiz Antônio Cunha, né, já discutem isso há muito tempo. Essa ideia de golpes sucessivos da educação. E quando você fragiliza o público, você abre espaço. Abre espaço para quê? Para interesses políticos, para interesses privados e para uma lógica onde cada um começa a disputar seu pedaço desse orçamento. E aí que entram as empresas, entram organizações, entram grupos diversos, muitas vezes com discurso social, assistencial, educacional. Mas a gente precisa ter coragem de fazer a pergunta: isso está fortalecendo a educação pública? Ou está criando caminhos paralelos que no fundo fazem o papel do Estado? Porque quando o recurso público começa a ser fragmentado dessa forma, o risco é grande. Risco de perder transparência, risco de perder controle social. E em casos mais graves, de virar instrumento de interesse ou até de desvio. E aí não dá para romantizar. Nem toda iniciativa social está de fato comprometida com o público. E usar brechas legais para avançar sobre o orçamento da educação não é inovação, é um problema político sério. Por isso que esse debate precisa ser feito com muita clareza. Não é sobre ser contra a organização, contra a parceria ou contra iniciativa nenhuma. É sobre defender o princípio. O orçamento da educação é público, ele precisa servir ao público e precisa ser protegido de interesses que desmontam aos poucos aquilo que é direito. E aí entra o papel, né, de quem está na linha de frente, que somos nós, né, sindicatos, movimentos sociais, educadores, coletivos. Esse trabalho de informar, orientar, fiscalizar e denunciar não é militância vazia, é defesa concreta da democracia. Porque quando a gente protege a educação pública, quando a gente protege a laicidade, quando a gente protege o uso correto do recurso público, a gente está protegendo algo maior, o direito das próximas gerações. E isso, meu amigo, não é negociável. No fim das contas, os que estão em disputa não é só quem entra na escola, é quem decide o rumo da educação pública. Se o orçamento vira moeda de troca, se a gestão vira brecha, se a laicidade vira detalhe, a gente começa a desmontar por dentro aquilo que deveria ser direito de todos. E aí não tem discurso social que sustente. Educação pública não é espaço de negociação, é compromisso com o país. E compromisso não se terceiriza, não se fragmenta e não se entrega. Quando a educação pública vira espaço de interesse, a democracia começa a sair pela porta dos fundos. Se a escola pública deixa de ser de todos, não é só a educação que perde, é a democracia que começa a ser empurrada para a margem. Eu agradeço o espaço, porque falar de laicidade não é falar de um detalhe técnico, é falar de respeito, de convivência e de democracia. E essa não é uma luta de um grupo só, é uma responsabilidade coletiva. O Movimento Brasil Laico está aí, sim, informando, orientando, fiscalizando, mas essa defesa precisa estar também na escola, na comunidade, no cotidiano de cada educador, porque garantir uma educação pública laica é garantir que todos os estudantes têm o mesmo direito de existir, aprender e se expressar. E direito a gente não agradece, a gente defende. Obrigada, gente. Hoje nós vamos ouvir uma voz fundamental no debate sobre as condições das escolas e sobre a greve dos professores e das professoras da educação municipal. A voz das famílias. Quando se fala em greve da educação, muitas vezes tentam colocar trabalhadoras e trabalhadores contra as famílias, mas a verdade é que nós, professoras e professores, vivemos os efeitos do mesmo problema, a precarização da escola pública. A greve, ela não nasce do nada, ela nasce da falta de condições de trabalho, da desorganização da Secretaria Municipal de Educação, da ausência de diálogo, da sobrecarga das escolas, da falta de profissionais, da precarização dos contratos e da política de desvalorização da educação pública. É claro que a greve impacta a vida das famílias, impacta a rotina, o trabalho, o cuidado com as crianças. Isso precisa ser reconhecido com respeito, mas também precisamos perguntar: o que impacta mais profundamente a vida das famílias? Alguns dias de greve ou anos de escola sem estrutura adequada, profissionais adoecidos, falta de apoio, turmas sobrecarregadas e políticas que enfraquecem
favorecem a rede pública. Por isso, a gente vai ouvir hoje como essa situação chega na vida concreta das famílias. Vamos entender as dificuldades, mas também fortalecer uma aliança necessária: família, escola e trabalhadores da educação em defesa de uma escola pública com qualidade, inclusão, estrutura e respeito. Porque a luta da educação não é a luta só de uma categoria, é uma luta de toda a comunidade escolar. Nós vamos ouvir um pai de 2 crianças da Rede Municipal de Educação, uma adolescente e uma criança. Ele vai dizer um pouco sobre o que ele tem vivenciado na escola, tanto antes da greve, um processo de precarização da escola, e isso ocasionou a greve dos professores e das professoras, e agora o que ele tem enfrentado também durante a greve, pela ausência de negociação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Secretaria Municipal de Educação. Meu nome é Michael, tenho 46 anos, sou pai da Ana Carolina, de 13 anos, e do Danilo, de 6 anos. Ambos estudam na escola municipal aqui na Zona Leste, uma área periférica, uma área bem perigosa. E aí, mais uma vez, eu fico pensando, quando não falta material escolar para oferecer para os meus filhos e as demais crianças, a sala de aula está super lotada. O uniforme veio incompleto esse ano. Eu tenho que lavar todos os dias o uniforme do meu filho, porque tem 2 camisetas só, então lava uma para colocar a outra, porque a prefeitura não deu o uniforme esse ano. E aí eu fico me perguntando, quando eu levanto 4h30, me arrumo, depois tenho que acordar as crianças, preparar, fazer café, levo para a escola e chego, não tem aula, e isso não é uma coisa que está acontecendo agora, é uma coisa que já está acontecendo. Teve a greve aí dos terceirizados, a merenda teve que ser outra, agora na escola da minha filha tá faltando cantineira, porque a empresa que assumiu eles não tá dando vale transporte, meu filho todo dia reclama que a merenda foi diferente. Então, assim, é inacreditável o que está acontecendo na vida dos estudantes, na vida do meu filho, uma criança de 6 anos que na fase de alfabetizar, chega na escola, não tem aula porque a escola está em greve, não tem integrada. Com quem que eu deixo essa criança, Jesus? E aí a menina do 9º ano que teria que ir para o ensino médio com uma base, não tem aula. Quando tem aula, a sala está lotada. Então, assim, é essa a educação que a Prefeitura de Belo Horizonte está oferecendo. É isso que o Álvaro Damião fornece. A gente não tem culpa que ele não negocia com os professores. Quem está saindo prejudicado é as nossas crianças. Agora mesmo meu filho está sem aula e eu não tenho com quem deixar essa criança. É uma criança apenas de 6 anos de idade. A sala dele já é cheia. Já é difícil para ele aprender. E não é culpa da escola, é culpa dessa organização aí. Eu, como pai, deixo o meu repúdio, sabe? Minha indignação com essa gestão do Álvaro Damião. A CPI da educação é uma necessidade diante da gravidade da situação que a Rede Municipal de Belo Horizonte vive hoje. Nós estamos falando de uma Secretaria Municipal de Educação que precisa prestar contas à sociedade. Prestar contas sobre o uso do dinheiro público, prestar contas sobre os contratos, convênios, terceirizações, parcerias com OSCs, fundações e empresas privadas. Prestar contas sobre as condições reais das escolas, sobre a falta de profissionais, sobre a precarização do trabalho e sobre as escolhas políticas que vêm sendo feitas. A educação pública de Belo Horizonte não pode ser tratada como caixa preta. Se falta estrutura nas escolas, se faltam profissionais, se há desorganização nos contratos, se cresce a terceirização e se o dinheiro público está sendo transferido para as entidades privadas, então a população tem o direito de saber para onde está indo o orçamento da educação. CPI não é uma coisa burocrática somente, ela é uma ferramenta de investigação e de controle social. É um instrumento para abrir as contas, analisar os contratos, verificar responsabilidades e enfrentar esse processo de privatização por dentro da rede pública. Porque quando a prefeitura terceiriza políticas educacionais, quando entrega partes da educação para as OSCs, quando amplia convênios e parcerias sem transparência o suficiente, o que está em jogo não é apenas uma decisão administrativa. O que está em jogo é o projeto de educação da cidade. Queremos uma educação pública, estatal, democrática, com profissionais concursados, valorizados e com condições de trabalho? Ou vamos aceitar que a escola pública vire um espaço fragmentado, administrado por contratos, intermediado por entidades privadas e marcado
marcado pela precarização. A CPI da educação é importante porque ajuda a revelar as contradições entre o discurso da prefeitura e a realidade vivida nas escolas. Enquanto a gestão fala em modernização e eficiência, as comunidades escolares enfrentam falta de estrutura, insegurança, adoecimento, rotatividade de profissionais e perda de qualidade no atendimento dos estudantes. Por isso, defender a CPI é defender transparência, defender responsabilidade com dinheiro público, é defender as famílias, os estudantes e os trabalhadores em educação. Educação pública não é negócio. Dinheiro da educação tem que ir para a escola pública e a sociedade tem o direito de saber como está cada recurso e como tem sido utilizado. Então, pessoal, podemos ouvir aí diversos trabalhadores, Thalita trazendo famílias, trazendo as questões específicas das escolas e também representantes do movimento Brasil Laico, que traz o perigo desse contrato via OSC para a nossa rede municipal. É importante entender que a nossa greve ela é por condições de trabalho, por todas essas razões, e também pela questão salarial. O prefeito, ele falou que o índice seria apenas a recomposição da inflação para os professores e para os demais servidores, de abril do ano passado até maio deste ano. Infelizmente, a educação reivindica já há alguns anos que nós temos um índice próprio do Piso Nacional do Magistério, que foi em janeiro de 5,4, ou seja, tem aí uma discrepância do índice que o prefeito e a equipe dele deve apresentar somente no dia 22 de maio, que é um absurdo de aproximadamente 3,5%. A prefeitura enrola os servidores, enrola a greve da educação. Ela não quer resolver. O prefeito foi para a imprensa dizer que ele recebe quem pedir reunião. Pois bem, pedimos reunião e o prefeito não nos atendeu. A secretária dele de educação não conversou com a gente de janeiro até agora sobre as pautas específicas dos trabalhadores concursados, que são professores, trabalhadores da secretaria e trabalhadores da biblioteca. Então, gente, é isso. A nossa greve, neste momento, ela é uma greve fundamental para garantir uma educação de qualidade em Belo Horizonte e condições dignas para os trabalhadores da educação. Por essa razão, a Assembleia de ontem deliberou pela continuidade da greve e teremos, então, uma nova semana de atividades com a Assembleia na segunda-feira, às 9 da manhã. Por dentro da questão. Olá a todos os ouvintes. Nesse momento, nós iniciamos Por Dentro da Questão. Iremos tratar sobre as questões relativas a essa ofensiva do sionismo no Brasil e também contra os tripulantes da flotilha que estava tentando levar ajuda humanitária no Oriente Médio. Então, nesse momento, estamos aqui com o Zé Maria. Vamos pedir para ele se apresentar e contextualizar um pouquinho para vocês do conflito no Oriente Médio, tanto no lado da Palestina, quanto também ali no Líbano e no Irã. Obrigada, Zé, e bem-vindo. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de termos essa conversa. Sou Zé Maria, sou metalúrgico e sou presidente nacional do PSTU. Isso que está ocorrendo aqui no Brasil, o ataque que foi feito à flotilha, ele se insere num contexto em que permanece, ou seja, segue, se aprofunda no sentido, uma ofensiva, especialmente do imperialismo norte-americano, contra os países dominados, como é o caso do Brasil, e nesse caso especificamente uma ofensiva grande no Oriente Médio, que visa fundamentalmente assegurar os interesses que os monopólios norte-americanos têm naquela região, petróleo e gás. O ataque ao Irã e a ferocidade do ataque ao Irã tem a ver com isso, com a tentativa de estabelecer um controle pelos Estados Unidos do comércio naquela região, assim como ele fez com a Venezuela, sequestrou o presidente do país para impor um controle dos Estados Unidos sobre o que é feito com o petróleo venezuelano. Ele está tentando no Irã, ao mesmo tempo, com essa ofensiva, ele tenta barrar a entrada da influência chinesa naquela região. Israel desde há muito tempo, desde 1948, quando foi constituído como Estado, na verdade uma cabeça de ponte, como dizem os militares, dos Estados Unidos naquela região. O Israel, ele está ali para projetar poder dos Estados Unidos e ajudar no estabelecimento desse controle. O genocídio, o massacre que o Estado de Israel faz contra o povo palestino, agora os ataques à população que vive no sul do Líbano, tem o mesmo objetivo, ou seja, estabelecer uma ordem na região, uma ordem
ordem política, social e econômica que obedeça, em primeiro lugar, aos interesses norte-americanos. O sentido dessa guerra, que nesse momento, ou seja, ela vive um cessar-fogo meio atípico, porque segue os ataques de Israel no sul do Líbano, segue os ataques de Israel à faixa de Gaza, os Estados Unidos seguem cerceando a liberdade do povo iraniano no Estreito de Hormuz. Então, é um cessar-fogo atípico de uma guerra que, na verdade, segue. E essa guerra tem esse objetivo. Então, como é que isso se relaciona com essa ofensiva do sionismo no mundo todo? É que o que é feito naquela região é uma coisa indefensável. Há uma guerra de limpeza étnica levada por Israel e Estados Unidos, porque é os Estados Unidos que arma o Estado de Israel, contra o povo palestino. Isso é indefensável nos dias de hoje, está sendo transmitido pela TV para todo mundo. O único argumento, o último recurso desesperado dos sionistas, daqueles que defendem o Estado de Israel, é acusar de racistas aqueles que criticam o Estado de Israel ou criticam o sionismo, equiparando o que seria o Estado de Israel, que é uma instituição política, com o povo judeu, que é uma coisa completamente diferente, e sionismo com judaísmo. Ou seja, judaísmo é a expressão do povo judeu. Sionismo é um movimento político organizado em torno a uma ideologia racista e colonialista, que é a base de constituição do Estado de Israel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem centenas de organizações de judeus pelo mundo que condenam o sionismo, que condena o colonialismo e o racismo que caracteriza a atuação do Estado de Israel naquela região. Então, a luta que se tem que travar naquele contexto que nós temos ali é uma luta contra o Estado de Israel, contra o sionismo. Isso não tem nada a ver com o povo judeu. Pelo contrário, uma parte importante do povo judeu pelo mundo também repudia aquilo que está acontecendo ali. Mas essa ofensiva do sionismo tem a ver com isso, com a necessidade de defender uma situação que é indefensável, absolutamente indefensável. Importantíssimo, Zé, você trazer que essas posições de crítica ao Estado de Israel e crítica ao sionismo não tem a ver com o ataque ao povo judeu, são coisas completamente diferentes, né? Essa caracterização é muito importante. Então fala pra gente, na sua avaliação, essa condenação, ela abre um precedente de criminalização da solidariedade ao povo palestino e das críticas ao Estado de Israel? Que riscos você avalia que isso traz para partidos, sindicatos, movimentos sociais, professores e professoras, estudantes e comunicadores? Olha, o precedente é muito grave, bastante grave. E ele se baseia numa falácia, numa equiparação de coisas que não são equiparáveis. A sentença, ela se baseia na equiparação entre antissionismo e antissemitismo. Como eu disse, são coisas completamente distintas. Os semitas são povos de um determinado ramo linguístico que povoam aquela região há séculos e séculos. E veja, desses povos fazem parte os hebreus, os antepassados dos judeus atualmente, fazem parte várias etnias árabes e fazem parte os próprios palestinos. Eles também são semitas. Então, antissemitismo, que seria uma postura contra esses povos, é racismo, sim, isso é preciso ser repudiado. Agora, antisionismo é uma outra coisa, é a luta contra um movimento político organizado em torno a uma ideologia que é racista e colonialista, como eu expliquei antes. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Agora, se isso, digamos assim, se consolida, se estabelece como entendimento da justiça brasileira, qualquer um que criticar Israel e o genocídio que Israel pratica contra o povo palestino no nosso país pode ser preso. E nesse sentido é grave o projeto de lei da Tabata Amaral, que ela apresentou ao Congresso Nacional, porque esse projeto de lei é uma coisa feita sob encomenda das entidades sionistas que existe aqui no Brasil, que faz justamente essa equiparação. Ou seja, coloca na lei que a crítica ao sionismo é racismo contra os judeus. Da mesma forma que isso foi colocado na lei nos Estados Unidos e da mesma forma que isso foi colocado na lei em Israel. Então, veja, isso inclusive é contraditório com toda a tradição do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, mesmo na ditadura militar, considerava o sionismo uma ideologia racista e colonialista e rejeitava o sionismo. O Estado brasileiro sempre reconheceu o governo palestino, nunca apoiou esse genocídio que é praticado já há quase 70 anos em Israel. Então, desde esse ponto de vista, iniciativas como essa sentença do juiz da 4ª Vara Federal de São Paulo, o PL da Tabata Amaral, um evento que foi organizado pela Clara Ante, que é assessora do Lula, dentro do Palácio do Planalto, com 8 ministérios para promover o sionismo, é parte de uma ofensiva desse movimento para tentar calar as vozes que são críticas ao que eles fazem naquela região e que apoiam a luta do povo palestino. A interceptação em águas internacionais e o sequestro dos tripulantes das embarcações que levavam solidariedade ao povo na faixa de Gaza é outra expressão disso. Parte importante dos que foram sequestrados foram liberados na Grécia, depois foram para a Turquia, estão voltando para o Brasil. Agora, o Tiago Ávila e o Saif, o Tiago Ávila é brasileiro, o Saif é um palestino que vive na Espanha, foram levados a Israel. Ou seja, sabe Deus ao que essas pessoas vão ser submetidas lá. Então, é preciso que a gente enfrente de conjunto essa ofensiva numa campanha democrática que faça valer o direito de expressão, que preserve o direito do povo brasileiro de criticar um verdadeiro genocídio que acontece do Oriente
Oriente Médio neste momento e que rechace essa tentativa do movimento sionista de calar as vozes que apoiam a luta do povo palestino no nosso país. Isso implica a luta pela revogação da minha sentença, mas implica também a luta para rejeitar o PL da Tabata Amaral, para libertar o Tiago e o Saif, que foram levados para Israel, ou seja, para barrar essas tentativas de impor, digamos assim, essa opinião pública de Israel sobre o conjunto do planeta. Você falou sobre o projeto da Tabata Amaral, né? Esse projeto ele também lista como exemplo de antissemitismo, e aí para trazer um trecho específico, fala de efetuar comparações entre as políticas israelenses e as dos nazistas. Como que você considera esse tipo de formulação, assim? Esse tipo de formulação, ele não limita uma análise histórica e política sobre os crimes de Estado, crimes de natureza de limpeza étnica, genocídio e regimes de segregação? Então, assim, esse tipo de comparação, além de ser uma limitação histórica, também não acaba por favorecer esse tipo de concepção e perspectiva genocida, pensando, inclusive, na resistência do povo palestino? Esse tipo de afirmação ou de regra que quer impor o projeto da Tabata, a pedido do sionismo, é mais uma expressão de que sionismo não tem nada a ver com o povo judeu. Veja, o que Hitler e o regime nazista, o Estado nazista da Alemanha fez com os judeus é uma barbaridade histórica. E é a mesma barbaridade que está sendo feita pelo Estado de Israel agora contra os palestinos. Agora veja, criticar o nazismo tem nada a ver com criticar o povo alemão. O que tem a ver o combate ao nazismo com o combate ao povo alemão? É a mesma coisa o combate ao regime colonialista e racista do Estado de Israel e o povo judeu. São coisas completamente distintas. E veja, por que isso é importante? Nós temos outro exemplo histórico de Estado de apartheid, colonialista e racista, que praticamente toda a humanidade lutou para terminar com ele, e terminou, que é o Estado de apartheid da África do Sul, que segregava o povo negro que vivia naquele país. A luta para acabar com o Estado de apartheid não era uma luta para matar os brancos ou para jogar os brancos no mar. Era uma luta para que os brancos e negros pudessem conviver de igual para igual no Estado democrático, como ocorre hoje. Então a luta para acabar com o Estado de Israel é a luta para acabar com o genocídio que aquele Estado pratica contra o povo palestino por um lado, para permitir a volta às suas terras daquelas pessoas que foram expulsas e para que possa florescer uma Palestina laica, democrática, não racista, onde possam conviver de igual para igual os palestinos, os judeus que queiram viver em paz e as outras etnias que vivem naquela região. Se trata disso a defesa que nós fazemos. Então, proibir a comparação com o processo como o que houve na Alemanha significaria a mesma coisa que dizer que quando se critica o nazismo, nós estamos criticando o povo alemão. E não estamos criticando o povo alemão, estamos criticando um determinado regime que impôs uma barbaridade histórica contra uma população, no caso, uma etnia, no caso, que era o povo judeu. Zé, já pegando também esse gancho, né, você fala do projeto ser uma encomenda dos sionistas. E aí eu venho com uma outra pergunta. E aí o que a gente pode dizer da nossa justiça quando ela defere uma sentença favorável a uma tese, inclusive, que não tem nem preceitos de fato legais que baseiam, porque o próprio projeto ainda está em tramitação no Congresso, não temos uma legislação hoje que tenha esse entendimento de que sionismo e antissemitismo são a mesma coisa, né? Antisionismo e antissemitismo são a mesma coisa. Então, o que dizer dessa postura do juiz que expede essa sentença contra você? Eu não conheço o juiz ao ponto de poder fazer um juiz de valor, porque ele fez isso. Agora, o que ele fez foi deixar de lado a legislação brasileira, deixar de lado os aspectos históricos e políticos envolvidos naquilo ali e resolveu proteger o genocídio e rejeitar a proteção ao meu direito de expressar minha opinião, uma crítica ao genocídio que ocorre hoje na Palestina. A decisão do juiz não tem nenhum fundamento, nem histórico, e veja, houve uma audiência de instrução do processo, na qual eu pude fazer o meu depoimento e testemunhas também, e o juiz recebeu uma aula histórica de um professor da USP, do Breno Altman, do Henrique Carneiro, né, e o Breno Altman, sobre a origem do termo antissemitismo, do que é sionismo, do que é o povo semita, da diferença de uma coisa para outra. Ele não tem por que dizer que não aprendeu, partindo do pressuposto que ele já não soubesse. Do ponto de vista histórico e político, ele não tem nenhuma base para tomar a decisão que tomou. E do ponto de vista legal, menos ainda. Ou seja, eu insisto, o Brasil, a tradição do Estado brasileiro é oposta. A legislação do país não dá guarida à decisão que ele tomou. Então ele tomou uma decisão de atender o pedido dos sionistas. Porque ele fez isso, eu não posso afirmar. Agora, foi o que ele fez. E eu espero que os tribunais superiores possam reverter essa barbaridade, porque não tem nenhum fundamento legal. E é muito importante a luta para impedir a aprovação do PL da Tabata Amaral, porque o PL da Tabata Amaral, aí sim, quer legalizar coisas desse tipo, que é aprovar uma lei que, de fato, discrimina e impede as pessoas de expressar suas opiniões. É uma lei feita para proteger o genocídio que ocorre hoje na Palestina. É uma vergonha completa que essa deputada, uma deputada eleita pelo povo brasileiro, apresente um projeto desse no Congresso
nacional. Zé, a gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de explicar para os nossos ouvintes sobre essas questões. Sabemos que não são simples e muitas vezes a grande imprensa, ela não tem interesse em desdobrar sobre essas questões, ela tem interesse em atender também as demandas do sionismo. Então a gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade, deixamos aqui registrado toda a nossa solidariedade e que estaremos aí juntos nessa luta para reverter essa sentença e para que o projeto da Tabata Amaral não seja aprovado. E fica aí o espaço caso você queira complementar mais alguma coisa. Carol, Thalita, eu agradeço vocês, agradeço os ouvintes que estão nos acompanhando e vamos à luta para a gente reverter essa situação e para levantar bem altas as bandeiras da luta do povo palestino e do fim do Estado racista e colonialista de Israel para acabar com o genocídio que ele pratica naquela região neste momento. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Zé. A gente agradece. É muito importante que os nossos ouvintes entendam a diferença entre a resistência de um povo que luta pelo seu território, pelo direito à sua história, né, à sua sobrevivência, e a diferença disso a um Estado sionista, racista e que comete hoje genocídio e um holocausto, o processo de apagamento da história de um povo. É isso que o Estado de Israel faz hoje. Muito obrigada por participar conosco. Diga pra gente, o que é a flotilha e a sua motivação? As flotilhas são uma tática de luta que surgiu porque Israel impôs um cerco, um bloqueio a Gaza, cortando seu contato com o mundo, por ar, por terra e por mar. E desde então se fez necessário tentar criar um corredor humanitário, uma via de acesso de Gaza à Palestina com o mundo. Essa não é a primeira flotilha, já tiveram outras, todas elas interceptadas, bombardeadas, perseguidas por Israel. E mais uma vez foi isso que nós vimos. O que foi inédito nessa vez é que, em geral, eles interceptam as embarcações a 150 milhas náuticas da Palestina. E dessa vez foi muito distante, ali na região do Mar Mediterrâneo, entre a Grécia e a Itália. Como se deu a captura e o que passaram? E qual é a situação dos que ainda continuam presos? O sequestro foi bastante truculento e violento. Eles sequestraram 21 embarcações e uma embarcação foi quebrada. Cortaram a internet e o contato das pessoas da embarcação com o restante da flotilha e deixaram 7 pessoas dentro do barco. Então 22 barcos, interceptados. Foram 181 pessoas presas num navio montado para funcionar como um campo de concentração em águas internacionais, no meio do mar. Era um espaço retangular com 3 containers, desses containers que fazem transporte de carga pelo oceano, arame farpado ao redor, luzes muito fortes, todas no rosto das pessoas para que a gente não pudesse enxergar a movimentação dos soldados israelenses que circulavam por cima do espaço nos observando e também para nos cansar. Privação de água, de comida, de remédios, privação de sono. Eles não nos deixavam dormir por longos períodos ininterruptos e nos acordavam batendo, chamando, soando alarmes. E violência. Socaram, espancaram, deram tiros de bala de borracha. Tem relatos de violência sexual na hora da revista, mandam pessoas se despir, tocam nas genitálias das pessoas indistintamente, e levaram 5 pessoas para o confinamento solitário, por motivo nenhum. A não ser por Saif Abuquerque, que foi levado para o confinamento solitário. Ele é um dos principais organizadores e líderes da flotilha, é um palestino e é uma das pessoas que segue ainda presa. No cárcere, em alto mar, 61 pessoas iniciaram greve de fome. Nós ficamos cerca de 48 horas presos. Depois disso, 40 pessoas foram levadas ao hospital, algumas delas com ferimentos muito graves. Fomos entregues na ilha de Creta, na Grécia. E ficamos sabendo depois da cumplicidade do governo grego, que enquanto Israel nos sequestrava, possuía 3 embarcações no mar monitorando o sequestro. De lá, eu e outros cidadãos que não são da União Europeia fomos para a Turquia, por entender que estar ali na Grécia poderia significar um risco, sabendo do papel que cumpriu o governo, e então retornamos ao Brasil. Ainda tem 2 pessoas presas. Uma delas é o Saif Abuquerque e outra é o Thiago Ávila, brasileiro, residente de Brasília, que nós conhecemos. É o principal organizador da flotilha e, sem sombra de dúvidas, Israel
sequestra e mantém reféns ainda Tiago e Saif para mandar um recado para a organização de conjunto e na tentativa de punir as suas lideranças, suas principais figuras, para desmontar o movimento, amedrontar os participantes. Ontem nós tivemos prorrogação da pena de Tiago e Saif, que foram condenados pelos tribunais de Israel por um crime que não cometeram. O crime é terrorismo, mas na verdade o intuito da flotilha era levar ajuda humanitária e estabelecer um corredor humanitário de Gaza com o mundo. As nossas embarcações todas tinham comida, mochilas com materiais escolares, materiais esses elaborados e entregues por crianças de escolas do Estado espanhol, kits médicos, enfim, fórmula para bebês. Era isso que as embarcações da flotilha continham. Terrorista mesmo é o Estado genocida que promove uma limpeza étnica há 78 anos em Israel. Esse foi o motivo que nos levou a navegar, porque essa situação segue ocorrendo diante do silêncio e da cumplicidade de todos os governos do mundo, e se os governos falham, nós navegamos. Esse era o lema da flotilha. Ontem, a mãe do Tiago Ávila faleceu, uma notícia muito triste, e enquanto isso ele está sendo torturado nas masmorras israelenses. E o que nós podemos fazer por aqui? E por agora os próximos passos da luta são: em várias cidades do país tem manifestações e atividades políticas marcadas. Hoje ocorre uma em Brasília, eu tô indo para lá para participar disso. Amanhã nós temos uma em São Paulo. Os coletivos palestinos, frentes palestinas, partidos, movimentos, sindicatos têm se mobilizado ao redor do país para fazer atividades, é importante participar e seguir com os olhos atentos e acompanhando o desenrolar para que a gente consiga libertar o Tiago e o Saif antes do dia 10, que é para quando foi prorrogada a pena deles, e também acompanhando a flotilha, porque a flotilha segue. Eles interceptaram 22 embarcações, restaram 33. Na Grécia se somaram outras, na Turquia vão se somar mais ainda, e a flotilha segue agora com muito mais risco, numa situação muito mais delicada, mas a gente está levando adiante essa missão, porque romper o cerco humanitário a Gaza é uma tarefa imprescindível e necessária. A Flotilha da Liberdade é um gesto concreto de solidariedade internacional ao povo palestino. Ela reúne ativistas de vários países com o objetivo de levar ajuda humanitária à faixa de Gaza e denunciar o bloqueio imposto por Israel. Nos últimos dias, embarcações que seguiam em direção a Gaza foram interceptadas por forças israelenses em águas internacionais próximas à Grécia e ativistas foram detidos, incluindo o brasileiro Tiago Ávila. Esse episódio mostra que a questão palestina não é apenas um conflito distante. Ela diz respeito ao direito internacional, à soberania dos povos e ao direito básico de uma população cercada de receber alimentos, medicamentos e solidariedade. Quando uma missão civil, desarmada e humanitária é tratada como uma ameaça militar, o que se revela é a brutalidade de um regime de ocupação que tenta controlar não apenas a terra, mas também o mar, a circulação de ajuda e a própria possibilidade de denúncia pública. Por isso, defender a Flotilha da Liberdade é defender o direito dos povos à solidariedade. É afirmar que nenhum bloqueio pode estar acima da vida humana. É exigir que o Brasil atue pela libertação dos ativistas detidos, pela garantia da ajuda humanitária e pelo fim da cumplicidade com a violência contra o povo palestino. A luta da Palestina é também uma luta contra o colonialismo, contra o imperialismo e contra a naturalização da barbárie. E a nossa posição precisa ser clara: liberdade para a Palestina, fim do bloqueio a Gaza, solidariedade não é crime. Agora iremos ouvir um relato de uma companheira que se encontra em uma flotilha e vai fazer um relato desse movimento e do que se passou. Olá, companheiros, aqui é Bia Moreira, do Movimento dos Atingidos por Barragens e do Movimento Internacional dos Afetados por Represa, representando ambos os movimentos na Global Summit Flotilla. A Global Summit Flotilla é uma iniciativa da sociedade civil organizada, não violenta, pacífica, com o objetivo de construir um corredor humanitário. A nossa missão partiu de Barcelona no último dia 14 de abril, e lá, naquela época, nós tínhamos 32 barcos, e à medida em que fomos nos aproximando de outros portos, especialmente de Sicília, se somaram mais 22 embarcações. Foram as 50 embarcações, essa soma de embarcações de diversas nacionalidades que foram interceptadas no último dia 30 de abril, em águas internacionais, enquanto a gente navegava entre a Itália e a Grécia. A interceptação ela foi completamente premeditada, ela foi um plano das forças de ocupação israelense para minar da construção da flotilha, que especialmente visava a abdução de coordenadores e pessoas-chaves na construção e na mobilização desse processo. Foram mais de 170 pessoas abduzidas e sequestradas em águas internacionais, dentre elas Tiago e Saif. Tiago e Saif são duas pessoas que estão sendo mantidas em custódia nesse exato momento na Palestina ocupada.
culpado. Não existem provas cabíveis para que seja mantida a sua prisão. Tiago e Saif não são heróis nem mártires. Eles são, assim como nós e cada uma das pessoas que se somam a essa flotila, testemunhas da capacidade do Estado genocida de Israel de impor seu domínio onde quer que seja. Não só na Palestina ocupada, mas também em qualquer outro lugar do mundo. Já não existe mais zona laranja, que é aquela zona em que nós premeditávamos onde aconteceria a maior parte dos ataques. Agora, qualquer área do Mediterrâneo estão sujeitas à ação violenta do Estado genocida de Israel, porque já não existe constrangimento internacional para que atos como esse sejam proibidos. Nesse momento, nós nos preparamos para partir mais uma vez, vamos navegar mais uma vez em águas internacionais. Nós deixamos Hierápetra na Grécia amanhã, e nosso objetivo é chegar na Turquia. Nesse momento, o que mais precisamos é manter a mobilização ativa. Não só porque Tiago e Saif precisam do nosso apoio incondicional, mas porque o que eles vivem, o que eles testemunham não é nem 1% do que viveu cada uma dos nossos irmãos e irmãs palestinas. Já são mais de 9 mil palestinos mantidos em Tódia, estão sob o jugo colonial e opressor do Estado genocida de Israel, que vivem todo tipo de tortura e violência física e intimidação. E nós somos testemunhas desse 1% que são capazes de fazer em águas internacionais e com cidadãos e cidadãs de diversas nacionalidades. Nesse momento, precisamos manter ativo a nossa mobilização. Todos os olhos precisam estar em Gaza nesse momento. Todos os olhos precisam estar no povo palestino que sofre o genocídio e a limpeza étnica há mais de 70 anos. Nós nos manteremos ativos, o nosso objetivo permanece o mesmo. Nós vamos construir o corredor humanitário rumo a Gaza. No dia de ontem, durante a Assembleia dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação concursados, as professoras e os professores aprovaram uma moção de repúdio à prisão do ativista Tiago Ávila e também uma moção de apoio. Além disso, na quinta-feira, dia 7/5, haverá uma atividade em solidariedade ao povo palestino pela liberdade dos presos da flotilha e também pela suspensão da condenação do Zé Maria, condenado por ter se posicionado contrário ao Estado sionista de Israel e feito uma crítica a esse Estado que tem massacrado o povo palestino. Intervalo cultural. E até o dia 13 de abril, o Cine Humberto Mauro exibe a mostra especial Cinema Mineiro Contemporâneo 2026. O foco é nas produções mineiras recentes. Os filmes foram produzidos entre 2002 e 2026. A programação conta com documentários, animações e ficções aclamadas, além de uma pré-estreia. Os ingressos são limitados e podem ser retirados meia hora antes da sessão nas bilheterias do Palácio das Artes ou pelo Simpla. O Cine Humberto Mauro fica no Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro. E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music ou no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, Voz da Rede, ou no WhatsApp 319-8621-9412. Repetindo, 319-8621-9412. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Autêntica FM 106,7 e a hora certa.